Potência Periférica, gente. É tão gostoso estar aqui e é tão gostoso trazer pessoas tão especiais aqui com histórias inspiradoras nesse podcast que vocês não têm noção. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a Angélica Nobre. Ela é pernambucana, arretada, nascida em Casa Amarela, uma das maiores comunidades do país, está entre as 10 maiores comunidades do país. E ela é fundadora do Angu das Artes, uma iniciativa de impacto social positivo, de combate à fome, fomenta o empreendedorismo, economia criativa, e faz um trabalho muito legal. E tem uma coisa também muito bacana que aconteceu recentemente, que foi a premiação do Pacto contra a Fome, que a iniciativa da Angélica recebeu o prêmio, e a Angélica teve um discurso fenomenal, assim. E aí eu fiquei refletindo uma coisa... Que, Angélica, primeiramente, seja muito bem-vinda ao Potência Periférica. Estou muito feliz de receber você aqui. E eu queria começar falando de um depoimento que você deu durante a sua premiação, né, recebendo o prêmio ali no palco, no SESI, em São Paulo, aqui em São Paulo. E aí você falou por que você criou o Angu das Artes. Então, eu queria que você falasse sobre isso, né? Que Angu das Artes, assim, eu já conheci o seu trabalho. O Angu das Artes é uma das iniciativas que faz parte do Hub de Empreendedorismo do G10 Favelas em Pernambuco, sob a presidência ali do Fausto Filho. E você já fez algumas ações, algumas atividades, formação para mulheres de forma gratuita, mas a tua história é realmente muito inspiradora. E eu queria que você contasse um pouquinho, sabe, sobre isso. O que te fez fundar o Angu das Artes? Primeiramente, boa tarde, né? Agradeço demais o convite, né? O Potência Periférica. É uma honra estar aqui mesmo, e estar aqui, né, no G10 Favelas, e também estar aqui no estado de vocês, em São Paulo, porque assim foi um dos grandes sonhos que eu tinha, né, que estou realizando. Conhecer Paraisópolis, conhecer o G10 Favela e a potência que é aqui. Meu Deus do céu, estou sem palavras. Sabe, eu vou voltar amanhã para Recife já assim, com uma bagagem que para processar, para administrar, para gerir tudo isso e transformar isso e usar isso para continuar, eu acho, né, que fazendo a diferença e a mudança na vida das pessoas é assim algo incrível, incrível mesmo. Gratidão pelo convite, pela Rose, né, de nos receber assim maravilhosamente bem. E você eu estou aqui enrolando porque é uma pergunta que eu tenho muita dificuldade ainda hoje de responder, e eu vou tentar resumir, que quando eu, há um tempo atrás, passei por um problema de saúde, eu não tinha pedi a Deus um rumo para a minha vida e comecei a dar aula de artesanato na minha comunidade, no Alto Santa Isabel, Zona Norte, no Recife, no bairro de Casa Amarela. E logo, bem próximo, a gente abriu um espaço físico que era para ser uma ONG, e, além de dar as aulas de artesanato, eu comecei a ensinar algo para as moradoras da comunidade, que é uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, que é não desperdiçar comida. Comecei a levar lanche para essas crianças que ficavam ansiosas na rua, para as mães que estavam desempregadas, e, assim, em menos de um ano, se tornou um projeto social, onde eu comecei a ensinar essas mulheres, e logo tudo isso se espalhou, né? O projeto Espaço Físico só durou um ano, eu tive que fechar porque eu não tinha como manter o espaço, se tornou até hoje, ou não mais, né? É um projeto itinerante, onde eu vou para os lugares dar aula, capacitar, ensinar. Porém, hoje, né, eu posso dizer que o espaço físico já foi preenchido, né, no G10 lá em Pernambuco. Porém, um amigo meu sempre me perguntou, Angélica, por que você gosta de... É o seu diferencial, porque você gosta de não desperdiçar comida, porque você gosta de ensinar. E eu sempre tentei saber, e eu não tinha uma resposta. E eu comecei a me questionar, a perguntar a Deus, por que é que eu gosto tanto de fazer isso? Por que é que eu gosto? E eu não tinha essa resposta. E um belo dia, uma bela noite, eu passei a noite toda acordada e sonhando. Porém, não foi um sonho. Eu estava praticamente acordada e vendo a minha infância passar. E ali eu tive uma resposta do meu propósito, que era, eu não tinha o que comer.
na minha infância, foi muito escasso, né? Meu pai é alcoólatra e, para sustentar a minha e meu irmão, o que é que minha mãe fazia? Minha mãe criava porcos, fazia faxina e lavava roupa. E eu, literalmente, não tinha o que comer. Uhum. E exatamente como minha mãe fazia, que era pegar verdura da feira, levar dentro de uma lata de alumínio, levar para casa, higienizar e fazer um molho de tomate para comer com pão duro, que era comida que era para dar aos porcos. Ela tirava o que não estava tão estragado e fazia um alimento a mim, meu e do meu irmão, né? Isso que foi que nos sustentou. Então, eu vi aquela cena e eu entendi que o meu propósito, o que eu faço até hoje, tem um porquê, que era a infância que eu passei. Eu acho que a gente sofre tanto, cresce, tem os filhos, e a gente, para mim, deu um branco. Eu não me lembrava disso que eu tinha vivido. E retornou tudo isso, né? E hoje eu uso isso como ferramenta de transformação na vida das pessoas. Hoje é o meu sustento, meu e dos meus filhos. E hoje eu faço isso como forma de me alimentar, de ter meu negócio e de capacitar pessoas e ensinar a não desperdiçar comida. Você meio que, involuntariamente, como você falou, você meio que apagou esse momento da sua vida, assim, da sua memória, mas você encontrou o seu propósito em uma dor, né, que você passou durante a sua infância ali, de não ter alimentos. Quando você fez aquele discurso lá no SESI, eu lembrei também da minha infância. Eu tive um momento muito parecido, assim, né? E que eu morava em um bairro periférico, enfim, e tinha uma feira que eles vendiam, era a sobra da sobra, sabe, a xepa da xepa? Sim. Só que eles vendiam, na verdade, não aqueles alimentos ali que teoricamente iria para o lixo, mas eles vendiam um saco para a população ali mais vulnerável, comprava aquele saco de nylon, tipo aqueles sacos, né, que tem farinha. Farinha, exatamente, era esse nylon. Aquele saco, e aí as pessoas compravam, pagavam R$1 pelo saco, e elas entravam ali naquela feira, que era uma bancada gigantesca, assim, com vários alimentos, e elas iam selecionando o que elas queriam ali. E é interessante você fazer isso, né? Esse projeto que tem impactado muitas vidas, né, lá em Casa Amarela. E estou muito feliz de ter você aqui, muito realmente, obrigada. né? Uma coisa que é interessante, assim, do G10, eu tenho muito orgulho de falar isso, é dessa questão de conectar pessoas com propósito. Sim. E você achou o seu propósito numa forma de combater a má nutrição, a má alimentação e evitar o desperdício de alimentos. A gente sabe que toneladas de alimentos são desperdiçadas diariamente, né, no Brasil. Muitas pessoas passam fome e existe uma alternativa, né, de juntar, né, esses alimentos que muitas vezes são descartados de forma irregular, que nem todos estão realmente de uma forma que não pode ser utilizado, né? E aí, como que você tem feito esse projeto lá em Casa Amarela? Como que você tem feito um trabalho também de conscientização das pessoas, né? Porque quando a gente fala de reaproveitamento de alimentos, né, a gente está falando, de um alimento que teoricamente está um pouquinho mais feinho ali, está perto de estragar, e você consegue usar de uma forma, mas aí você usa cascas, folhas. Isso. Queria que você falasse sobre isso também. Como que você faz esse reaproveitamento? É total? É 100%? É porque as pessoas assim, têm um conceito ainda de gastronomia sustentável, eu não digo nem mais reaproveitar, utilizar integralmente o alimento, e na prática mesmo, elas até hoje não entendem muito. Por quê? Quando eu compro todo o alimento que vai ser consumido na minha casa, as pessoas pensam que, por exemplo, eu como a casca da banana, aí eu vou guardar a casca no congelador, vou já guardar a casca na geladeira e depois eu vou fazer alguma receita com ela. Não é assim. Primeiro, a gente tem que conscientizar e mudar o hábito das pessoas, independente da classe social, que elas, de preferência, comprem os alimentos não perecíveis, que é frutas, legumes, verduras, que elas vão consumir durante a semana, para não ficar 2, 3 semanas lá e, às vezes, se estragar. Segundo, quando ela comprar, ela higienizar corretamente, antes de utilizar para qualquer coisa. Então, tem que higienizar com hipoclorito, água sanitária e, principalmente, tudo com cascas, com talas,
tudo tem que ser higienizado, e algo que ninguém fala é que nessa água, quando a gente vai higienizar, colocar o bicarbonato de sódio, que tira quase 100% do agrotóxico. Então, quando o bicarbonato de sódio entra em contato, principalmente com aqueles produtos de feira livre, que muitas vezes já passou animais, já foi muito manipulado, já passou muitas mãos, aí está muito sujo, você consegue higienizar corretamente. Depois de higienizado, um exemplo, eu já consigo fazer uma receita, voltando para a banana, que eu acho que é a fruta mais consumida no Brasil e no mundo. Se eu pegar a partir de 2 ou 3 cascas, eu posso fazer, a partir de 2 cascas, eu vou ver uma receita para não desperdiçar aquela casca. Exemplo, a partir de 2 cascas, eu posso temperar, empanar e fazer um bife vegano. Se eu vou fazer um bolo e vou utilizar 6 bananas, uma palma de banana, então utilizo a banana para fazer aquela receita, e a casca eu vou fazer uma carne louca vegana, eu vou fazer um antipasto ou caponata. Com isso eu consigo, depois de criar aquela receita, eu consigo congelar, colocar na geladeira, passa uma semana para poder ser consumida no mínimo. Um exemplo, sem ser com casca, uma sobra de inhame, ou cará, ou macaxeira, ao invés de jogar 1 ou 2 rodelas fora, eu bato no liquidificador com leite, com um pouquinho de queijo, e vira um requeijão caseiro. Nossa. Então, eu consigo utilizar, criar uma nova receita e utilizar integralmente o alimento, que não é você pegar, eu vou pegar as cascas e vou guardar porque eu vou fazer alguma receita com ela. Não é. Eu vou fazer uma verdurinha para o meu almoço, um exemplo. As cascas, na mesma hora que eu vou fazer uma sopa, alguma coisa, eu já faço com casca e tudo. Eu pego aquelas cascas depois de limpo e higienizado, eu pico, vou fazer um refogadinho e eu posso congelar. Ou então, naquele mesmo dia, eu posso fazer um biscoito salgado com aquelas cascas. E aí você consegue, aí vem um lado empreendedor, você consegue vender esses produtos, você consegue. Eu falo que a gastronomia sustentável tem 4 braços. Você pode melhorar a qualidade de vida, porque você começa a se alimentar de uma maneira mais saudável, deixar de comer tanto industrializado. Você tem uma diminuição do seu custo com a alimentação para dentro de casa, porque aquilo que você acha que é casca, que é resto, que é sobra, você cria uma nova receita e você deixa de comprar aquilo que você compraria mais. Exemplo, uma sobra de um cuscuz. Se você bater com os ingredientes normais de um bolo, eu faço um bolo com a sobra do cuscuz. Eu não jogo um cuscuz fora. Então, dá para você criar novas receitas e economizar o seu dinheiro com comida para dentro de casa. É o segundo braço. O terceiro é a sustentabilidade, porque você deixa de gerar o resíduo orgânico que vai para o seu lixo, que vai para os aterros sanitários e contamina o meio ambiente. E um quarto e último é que você consegue gerar renda. Você consegue vender esses produtos, porque tem um valor agregado, um valor sustentável, e ganhar dinheiro com esses produtos, porque tem um diferencial. Nossa, eu tive uma aula agora, né? Eu fico pensando assim, primeiro que eu não sabia que dava para usar bicarbonato para poder fazer a higienização. Bicarbonato tira quase da cândida, água sanitária, né? Enfim. Mas bicarbonato eu não sabia. Bicarbonato, naquela água de higienizar, tira 70% a 80% do agrotóxico, porque a pessoa de comunidade, de favela, não tem condições de comprar e consumir um produto orgânico que é livre de agrotóxico. E eu que vou para a xepa, literalmente, comprar, porque na minha comunidade, no bairro de Casa Amarela, tem uma feira, eu compro 3 maços de banana por R$5. Como é que eu vou higienizar aquela banana que ela vem com agrotóxico lá do pequeno agricultor? Então, é água e bicarbonato. Bicarbonato. Só isso. E a água sanitária, ou, para cada litro de água, uma colher de sopa de água sanitária para tirar a bactéria. Água sanitária. E pode juntar os dois, água sanitária e bicarbonato? E bicarbonato, os dois na mesma água. Interessante. Isso. Mas é um aprendizado mesmo, né? Sim. Quando a gente fala de alimentação, em população mais pobre, a gente fala da cesta básica, né? Sim. Que aí tem o arroz, o feijão, e normalmente elas não incluem, às vezes não tem dinheiro, né? Para poder comprar uma fruta, uma verdura. E quando compra, realmente consome de uma forma que não aproveita tudo. Exato. Né? E acho que talvez seja importante também fazer essa questão de uma educação. Educação, exato. Alimentar, mudança de hábito.
porque as pessoas que têm maior resistência, eu tive muita dificuldade de entender isso, as pessoas que têm maior resistência em utilizar integralmente o alimento, em consumir a parte do alimento, as cascas, os talos, são as pessoas mais carentes. E eu entendi o porquê. Porque na nossa vida já é negado tudo, já é negado o saneamento, uma qualidade de vida melhor. E quando você diz que ela pode e deve consumir tudo, porque é outro detalhe, a maior vitamina está concentrada nas cascas e nos talos. E a gente joga fora. Costume. Minha avó jogava fora, minha mãe jogava fora, e eu também vou jogar fora, porque eu vi isso na minha vida toda. Então, é mudança de hábito. E isso, para entrar na cabeça das pessoas, principalmente as pessoas mais experientes e mais idade, é muito difícil. Mas a gente está resistindo. E quantas pessoas você já impactou no seu projeto ao longo Mais desses de anos? 2.000 pessoas no estado de Pernambuco e fora dele, já atingi 16 municípios e assim é bem importante porque com isso eu também tenho um lado empreendedor e eu faço esse tipo de comida em Recife, Pernambuco. Eu sou a única que oferece esse cardápio sustentável para o corporativo, para as empresas. Então, hoje, ligadas às ODS, ASGs, está tendo uma procura maior desse tipo de produto que a gente tem que mostrar que é possível. Né, que é possível, e quando eles consomem, graças a Deus, os nossos produtos, as nossas comidas, e ver que é parte do alimento, que geralmente se joga fora é alimento, mas se joga fora, nossa, aí assim abre uma mente e uma cabeça, e principalmente vendo de empresários, né? Então é algo que não tem preço. É um trabalho de formiguinha, Sim. Embora tenha uma importância muito grande, né, muito significativa. Eu queria que você compartilhasse algum case de sucesso a partir dessa formação, assim, alguma mulher que começou a fazer o curso e passou a empreender. Você tem algum exemplo? Eu tenho o nome, eu não me lembro o nome da moradora ainda, mas ela é do município de Paulista. Eu, há 3 anos atrás, pós-pandemia, eu recebi convite de uma ONG, Creche Maria de Nazaré, em Jardim Paulista, e eles me chamaram para capacitar 100 mulheres, 3 turmas de 30 pessoas. E em cada turma, que cada turma durou 2 meses, em cada turma, as mulheres aprenderam um curso de doces e salgados com o cardápio tradicional e o cardápio sustentável. Exemplo, hoje era o dia de aprender algum doce. Aí eu ensinei um brigadeiro tradicional. Eu sempre ensinava assim as formas possíveis: brigadeiro tradicional, brigadeiro gourmet e um brigadeiro sustentável. Na prática, brigadeiro tradicional, brigadeiro com achocolatado, um brigadeiro gourmet com pistache, com Nutella, que é para outro tipo de público, um público AB, público mais exigente. E o brigadeiro sustentável, que era com a casca da banana, sem leite condensado. Até hoje, não só uma, mas alguns moradores, eu tenho que me recordar o nome, Alice, eu acho, vendem em escolas, em feirinhas, esse brigadeiro com a casca da banana? Com a casca da banana, sem leite condensado. E, adicionado a isso, ela também vende hoje o beijinho, que é feito com a sobra do arroz. A sobra do arroz, a gente faz um beijinho, 2 ou 3 ingredientes, e ela vende esses 2 docinhos de porta em porta, em mercadinho, em escola, e ganha dinheiro com isso, agregando esse valor sustentável. E tem uma redução de custo muito grande, né? Por exemplo, se ela fizesse com leite condensado é bem caro. Com certeza. E faz com esses... Leite em pó. E atende o público vegano, se você colocar o leite vegetal em pó. Atende o público que já é outro público, público com restrições alimentares. Também dá para fazer e dá para ganhar dinheiro com isso, complementar a renda ou viver disso. Eu sou a prova viva disso, que eu tenho a empresa, né, que é o Angu Gastronomia Sustentável, que é de gastronomia utilizando integralmente o alimento. Nossa, muito legal. E como você se descobriu nessa área, assim, que você despertou esse desejo? Claro que você tem sua referência da sua mãe, né, que você via sua mãe cozinhando e tudo mais, mas quando que você deu esse estalo, assim, de falar, acho que eu posso fazer isso? A fome. A resposta que eu tenho, principalmente pós-pandemia. Eu não tinha, literalmente, né, estava divorciada, não tinha o que comer, eu e meus filhos, pós-pandemia, como eu e milhares de pessoas Brasil afora, e eu tinha que me sustentar, e eu já era um pouco conhecida. E eu peguei 2 receitas base
que eu tinha, que era um biscoito feito com bagaço de coco, uma opção doce, e um biscoito feito com a casca dos legumes. Eu coloquei esses 2 biscoitos em potinhos e comecei a vender em feirinha, comecei a vender em mercadinho, comecei a vender em todos os lugares para eu ter o meu sustento, meu e dos meus filhos. Foi com essas 2 receitas que eu comecei. Aí depois as pessoas me chamavam não só para falar dessas receitas, mas também a me encomendar me encomendar, né, esses biscoitos e também para fazer pequenos lanches. E a vida foi me levando para isso. Então, comecei a fazer pequenos lanches para 10, para 15, para 20, e hoje eu faço para 50, para 100, 200 pessoas. Fazendo eventos corporativos. Isso, principalmente. E aí você tem uma equipe de quantas pessoas trabalhando com você? Mulher. A gente faz do limão a limonada, porque na raça, né? Isso, porque ainda eu trabalho, né, lá no G10 e também na minha casa, onde tem a produção. Não é uma coisa, graças a Deus, hoje eu já estou com uma gama maior de clientes, mas eu tenho um chefe de gastronomia que trabalha comigo, e como não é por serviço, não é um trabalho fixo que tem de segunda a sexta, quando eu preciso de mão de obra, aí a gente terceiriza, né? É por evento, aí a gente terceiriza as pessoas da própria comunidade, e a gente não que vocês quer ofereceram a formação. Também, mas as pessoas da própria comunidade para mão de obra, os garçons da própria comunidade para servir, o transporte da própria comunidade. Enfim, é isso. Vai gerando impacto ali na rede, ali na comunidade. Uhum. E qual é o seu sonho assim para a sua iniciativa que depois do prêmio, eu lembro que você falou assim que não imaginava, né? Não, e meus maiores sonhos, eu não me imaginava que eu deixei semana passada Recife, meus filhos, meus gatos, e estaria aqui hoje. Então, assim, a realização pessoal e profissional, e eu tenho ainda alguns sonhos para realizar, não é? Que um deles ter os meus filhos, já plantei a árvore, falta o livro, um dos meus sonhos ter um livro. Em breve vem. Eu creio. Com essa história. E outro sonho que eu tenho vou dizer a você, que é abrir a minha escola de gastronomia sustentável. Amém. Aí, quando isso se concretizar, para mim, meu Deus do céu, que você já está caminhando para isso, né? Acho que é buscar parcerias mesmo para... Porque você já está caminhando, porque você já está dando aulas, né? De forma itinerante. Agora que você está no G10 Pernambuco, ali na sede, no Hub. Sim, sim. Mas acho que está caminhando para isso. E você tinha falado que a sua formação você é publicitária. Pois é, eu tenho veja, curioso, né? Eu tenho uma primeira formação, sou publicitária de formação, sou gestora ambiental. Foi por conta disso que eu vi a pessoa falando de coleta seletiva, separar plástico, latinha e a comida. Porque é uma dor pessoal muito grande, porque eu já vivi isso, né? Hoje mais não, mas já vivi isso. Enquanto tanta comida é jogada fora, tanta gente passa fome. Então, é desigualdade social muito grande. E quais são as pessoas que mais precisam? Que estão justamente nas favelas, nas comunidades, na periferia, sabe? É um pessoal que falta oportunidade. Então, é uma dor pessoal muito grande que eu tenho. Minimizar, trabalhar no combate à fome e insegurança alimentar, porque não é só a fome, é comer mal, sabe? Tanta gente come mal, um valor nutricional muito baixo, falta qualidade, né? Muito industrializado, Isso, qualidade na alimentação, sabe? Então, é isso. Você tem feito essa sua formação nas escolas também? Pois é, eu faço esse trabalho voluntário porque o que acontece com o que eu faço quando surgem os eventos, às vezes tem com mais recorrência, às vezes demora um pouco. Quando eu faço os eventos corporativos, eu separo um pouco do recurso para o lado social, porque eu tenho os custos com a comida que eu vou levar, a comida que eu vou ensinar, o transporte, os custos para manter isso, né, 100% gratuito. Aí eu separo um pouco o que dá para fazer esse lado social. Eu vou nas escolas, principalmente. Eu moro de esquina com 2 escolas e uma ONG para crianças especiais. Então, sempre que dá, eu estou fazendo esse trabalho social por conta própria, junto com o G10 Favelas também. E a gente cada vez mais vai abraçando e colocando na mente e conseguindo mudar a mentalidade, né, a vida das pessoas através do não desperdício. Nossa. Angélica,
estou muito feliz de ter recebido você aqui. Muito eu queria obrigada. muito agradecer pela sua presença. Eu queria que você aproveitasse esse momento aqui no Potência Periférica, se você quiser deixar um recado para alguém. E também queria que você informasse as suas redes sociais também para o pessoal acompanhar. Ai, que tudo! Então, assim, agradeço mais uma vez a oportunidade. Né? Aqui é um divisor de águas, está sendo divisor de águas aqui, São Paulo, e aqui no G10 Favelas, em Paraisópolis, está sendo um divisor de águas na minha vida. Convidar todos, quando for lá em Recife, não esquecer de mim. Minhas redes sociais Angu, que é a comida básica do nordestino, que é fubá e água, faz um angu das artes, porque a gente trabalha cultura, educação, sustentabilidade. E tenho também um outro Instagram, que é Bistrô do Alto, porque com tudo isso que eu faço, hoje eu tenho um pequeno restaurante, onde meu filho, que fica de frente, ele administra um pequeno restaurante, que é na favela, na comunidade, na periferia, na zona norte do Recife, que é Bistrô do Alto. Então, Angu das Artes, Bistrô do Alto. E a frase que eu tenho para finalizar é que nada se perde, tudo se cozinha, que eu tenho aqui tatuado. É isso aí. Obrigada mesmo. Que Obrigada. Deus te abençoe, que você consiga muitos parceiros, né? Que você possa conectar com cada vez mais pessoas e que daqui a alguns anos você possa olhar aqui, assistir esse podcast e falar, olha, hoje eu estou com a minha escola de gastronomia. Eu creio. Tá bom, meu amor. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada. Eu queria agradecer vocês que estão acompanhando Potência Periférica. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho, compartilhar esse conteúdo e até a próxima. Show.